Olá, paz do Senhor Jesus, eu espero encontrá-los todo bem nesse momento, que bem vá a tua saúde e que bem vá a tua alma. Gostaria de convidá-lo para agora nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Queria falar com vocês a respeito da oração e do Deus a quem nós oramos. Quero convidá-lo para nós lermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E no versículo de número 9, Jesus ele inicia uma oração como modelo, dando exemplo aos seus discípulos. E ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. São muitas as mensagens que nós já ouvimos e você pode encontrar muitas outras aqui mesmo na internet a respeito da oração conhecida como oração do Pai Nosso. Mas eu quero meditar rapidamente com vocês a respeito da introdução e do encerramento desta oração. Por que ela é chamada de Pai Nosso? Porque Jesus começa ensinando os homens a evocarem a Deus como Pai. E isso, para o povo judeu que cria no Deus único Jeová, era uma novidade. Tratar Deus como Pai. Deus ele sempre foi tratado como o Senhor, como o Onipotente. Mas identificar-se como Filho de Deus é algo que Jesus está trazendo para os homens. E quando Jesus ele fala dessa oração íntima, ele está falando da necessidade de nós reconhecermos Deus como nosso Pai. De nós nos identificarmos como filhos dele. A primeira coisa que nós podemos observar quando Jesus começa a falar a respeito da oração é que nós estamos diante de um Deus onisciente e que sonda o nosso coração, e um Deus que nos propõe uma relação de intimidade com Ele. Quando Ele diz: vosso Pai que vê o que está em oculto, Ele te ouvirá e te recompensará. Esse recompensará não é simplesmente o fato de dar em troca algo por conta de uma dívida ou de uma troca. Esse recompensará é como quando nós lemos lá em Hebreus, quando no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Ele creiam que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daquele que o busca. E a recompensa que Deus tem para aquele que o busca é ser encontrado. É aquele Deus que nos permite encontrá-lo. Quando Ele chama o povo de Israel ao arrependimento, lá no profeta Jeremias, Ele fala: vocês me buscarão e me encontrarão. Serei buscado e serei achado por vós. E isso está também no Novo Testamento. Tiago ele também escreve. Deixe seus pensamentos duplos, seus caminhos dúbios aí e me busca, e vocês vão me buscar e me encontrar quando me buscar de todo o coração.
Então, a primeira coisa que nós temos a observar aí é a onisciência de um Deus que sonda o nosso interior e não é possível nos achegarmos a Ele sem crermos que Ele existe, e essa graça que Deus nos dá, que é de se permitir ser encontrado por nós, de responder à nossa oração. Você pode conferir lá no nosso vídeo Como Amamos a Deus, quando nós falamos sobre a necessidade, como Jesus nos convida a buscar, pedir, bater, porque Deus é um Deus que está pronto a nos ouvir. No capítulo 11 do Evangelho de João, quando Lázaro está enfermo e as irmãs dele mandam avisar Jesus, ele ainda leva um tempo para chegar até Betânia e dá-se a entender a elas que Jesus talvez não tenha se importado com o chamado. Mas é porque ele tinha um propósito, ele já sabia o que havia de fazer. Nós sabemos que Deus ouve nossa oração, mas o nosso Deus, ele é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. Que Ele sabe dos seus propósitos e dos seus planos, e Ele tem a sua maneira de agir, de trabalhar na nossa vida. Então nós temos que buscar esse Deus sabendo que Ele é um Deus real, Ele é um Deus de intimidade, e Ele é um Deus que nos recompensa. E a recompensa que Ele tem para nós é a sua relação de pai e filho. É o deixar-se encontrar. Outro ponto que nós vemos aqui é esse poder que Deus concedeu aos homens de se tornarem filhos. E isso através de Jesus Cristo. Você pode ver lá o nosso vídeo Está Consumado, quando nós falamos a respeito de Jesus vir para nos fazer filhos de Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, de serem feitos filho de Deus. Vamos meditar agora numa outra característica desse nosso Pai. Deus é o Pai que se compadece de nós. Às vezes nós temos a ideia de um Deus sentado num trono, reinando no céu, e só esperando a gente dar uma vacilada para Ele vir fulminar nossa vida, enviar um castigo qualquer sobre nós. Salmo de número 103, versículos de número 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O Senhor Deus que nos criou do pó da terra, Ele sabe qual é a nossa natureza. Ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele sabe o que é que nós somos. E por isso Ele se compadece de nós. E Ele sabe, não apenas no sentido de conhecer, de ter ciência disso, mas porque Cristo, Jesus, é o Deus encarnado, é o Filho do homem. Ele viveu. A palavra nos diz que nós temos um sacerdote. Leia a carta aos Hebreus. Temos um sumo sacerdote perfeito que se compadece de nós, porque assim como nós, em tudo, Ele sofreu e em tudo Ele foi tentado. Ele viveu a experiência da sua criatura. Então Ele se compadece, Ele sabe da nossa estrutura. Ele conhece o nosso ser, o nosso interior, nossas fraquezas, nossas potencialidades. E Ele está trabalhando em nossas vidas. E esse Deus, Ele trabalha em nossa vida de uma forma... O profeta Isaías, no capítulo de número 64... versículo de número 8, ele faz uma declaração quando ele está orando. Isaías é um profeta que ele veio anunciar o juízo de Deus, o arrependimento, apontava os pecados da nação. Um profeta que profetizou antes da destruição de Israel e Jerusalém.
E o capítulo 64, versículo de número 8, ele faz uma oração, ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Só que ele reconhece Deus como um Pai que molda seus filhos. Deus como Pai porque é um Deus que está criando, cuidando, moldando o seu povo. Ele fala assim: Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro e todos nós somos obra das Suas mãos. Deus é um Deus Pai que nos molda, que nos forma, que nos cria. E esse nos criar de Deus é nos aperfeiçoar. Jesus, quando ele vem anunciando o seu evangelho, e Mateus registra lá no capítulo de número 5, versículo de número 48, Jesus ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então nós temos um Pai que é perfeito e um Pai que nos aperfeiçoa. Então não dá pra gente ficar nessa de Deus me ama do jeito que eu sou, fazer o que eu sou assim mesmo, porque o Senhor ele vem nos transformar. Aquele que está em Cristo, nos diz a palavra, ele é uma nova criatura. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Deus ele não está nos remendando, Deus ele está nos aperfeiçoando. E ser perfeito, nesse sentido bíblico, é ser completo. Não é ser isento de falha, não é ser isento de defeito. O perfeito é ser completo. A palavra nos diz que Deus ele nos cria e nós vamos de fé em fé. Nós crescemos para que possamos ter a estatura de varão perfeito, que é a maturidade, que é não ter partes faltando em nós. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons do Espírito, através do Espírito nós frutificamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Esse Pai que é perfeito, que nos aperfeiçoa, o que Ele quer é nosso bem. Jesus, ele declara, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 11, ele diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Ele usa a paternidade humana como um exemplo. E ele fala: os seres humanos, sendo maus, sendo corrompidos, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então entenda que muito mais é Deus Pai. Esse Pai que é perfeito, que vai dar o bem para aquele que lhe pede. Aí a gente fala: mas então por que eu não tenho tudo o que eu quero? Porque Deus, ele nos dá o bem. A palavra diz que Paulo, quando ele ora em favor da igreja, ele fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Então ele supre as nossas necessidades. Ele não supre nossos caprichos, nossos egoísmos, nossas ambições terrenas mundanas. Ele supre nossas necessidades. E ele nos dá o bem. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então aí, mais uma vez, ele apresenta Deus como o Pai. E quando ele fala luzes, ele está falando da sabedoria, da graça, da glória, do poder, da benevolência que provém desse Deus. E depois ele diz: em quem não há mudança e nem sombra de variação. É impressionante a gente parar para pensar que Deus não muda. Ele não muda. Às vezes nós acordamos de um jeito, de manhã a gente está de um jeito, à tarde a gente está do outro. E isso afeta a nossa relação com as pessoas. E pensar que Deus é um Deus imutável. Que
que a sua palavra permanece. A palavra nos diz, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela permanece para sempre. E que Deus cumpre os seus propósitos em nós. E esse nosso Pai, ele tem uma vontade. Aí a gente às vezes para pensar se esse Deus é o Pai que está lá só esperando a gente fazer alguma coisinha para ele nos fritar e jogar no inferno. E Jesus ele nos apresenta a vontade do Pai, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Quando ele conclui a parábola do pastor e da ovelha perdida, no versículo de número 14, Jesus diz assim: assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. A vontade de Deus Pai é a salvação, não é a condenação. E ele apresenta isso já lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 18 do profeta Ezequiel. Deus fala que ele queria o arrependimento e a salvação. Isso nós vemos também o apóstolo Pedro escrevendo, que muitos consideram a vinda de Jesus tardia, mas ele não é tardio, ele é longânimo nos seus propósitos, porque Deus quer que os pecadores se arrependam. A vontade dele não é condenar, a vontade dele é salvar. É por isso que ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. E essa graça é muito preciosa, porque ela tem poder de salvar. Ele é um Deus Pai misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus diz: sejam, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então teve duas coisas que Jesus já falou ali, que seus discípulos deveriam ser, porque o nosso Pai também é perfeito e misericordioso. Nós seremos se nós aprendermos dele. E isso é através do discipulado. Isso é através de vida e comunhão com ele. Misericordioso. Ele é um Deus que reconhece a miséria dos homens e ele se compadece de nós por causa da nossa miséria. Então Jesus ele introduz a sua oração nos ensinando a chegarmos a Deus em oração, reconhecendo que ele é o nosso Pai. Então nós vimos que nós temos um Pai perfeito, um Pai misericordioso, um Pai que se compadece de nós, que perdoa as nossas iniquidades. Ele supre as nossas necessidades materiais, quando Jesus nos ensina a buscar de Deus que nos conceda o pão cotidiano. E ele supre as nossas necessidades espirituais, quando ele nos ensina a pedir que o reino venha e que o perdão de Deus também venha sobre as nossas vidas. E eu gostaria de encerrar meditando aqui também no encerramento da oração, que é a segunda parte do versículo 13. Quando Jesus está ali ensinando os discípulos a pedir a Deus que o reino venha, a pedir a Deus que conceda o pão, que conceda o perdão, que conceda o livramento do mal, ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. Entende por que é que nós buscamos de Deus? Porque pertence a Ele. Pertence a Ele o poder. Pertence a Ele o reino. Pertence a Ele a glória. Ele é desde o princípio. Quando o apóstolo João ele escreve o Apocalipse, no versículo 4 do capítulo 1, ele está dizendo: paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ele apresenta o Senhor ali como o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O poder que está na mão do nosso Deus. A glória, ela fala da excelência de Deus, fala da perfeição de Deus, tanto do seu caráter
como das suas obras. Este mundo está debaixo do governo deste Deus glorioso. Salmo de número 93, ele louva a Deus dizendo: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, e tu és desde a eternidade. O poder pertence a Ele, o reino pertence a Ele. Que este reino possa vir a nós. Eu te convido a orar a esse Deus. Nós estamos em tempos de orar, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai, falar intimamente com Ele. Um Deus diante de quem não existe máscara, não existe aparência, porque Ele está sondando o nosso coração. Fiquem com Deus, o nosso Pai. Amém. Nós frutificamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Tá passando um pancadão na rua. Propaganda de loja. Abençoa, Senhor. Deus está aqui, aleluia.